Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Efésios 4, verso 1, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Leia comigo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Continue. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Graças a Deus pela sua palavra. Nós continuamos hoje a segunda mensagem da série. Começamos na semana passada sobre a nossa visão. Nós estamos revisando, depois de 4 anos, relembrando algumas coisas que podem ficar esquecidas no meio do caminho. Além do mais, quando nós começamos esta série, há 4 anos atrás, muitos de vocês não estavam aqui. Então, vocês precisam saber por que a gente chegou a essa declaração de propósito e o que ela muda na vida da nossa igreja. Hoje eu quero falar sobre como viver em unidade. A gente falou na semana passada no Salmo 133 que a igreja é o espelho de Deus, que Deus se vê não na liturgia, não na teologia, não na forma de governo. Deus se vê na comunidade, porque Ele é comunidade. A pergunta é: como que a gente vive em comunidade? Qual é o custo da vida em comunidade? Que atitudes Deus espera de nós, uma vez que nós fomos inseridos no seu corpo? Um grupo de mulas vivia sendo atacado por um bando de lobos que saía da floresta. Eles apareciam quando elas estavam pastando no campo. E aí, quando eles apareciam, era um desespero de causa. Cada mula saía correndo para um lado, dando coice no ar, mas os lobos acabavam sempre pegando uma. Até que uma mula mais inteligente reuniu o grupo e falou assim: olha, desse jeito não vai ficar uma aqui para contar a história. Nós temos que agir diferente. Então elas resolveram bolar um esquema. Quando os lobos aparecessem, elas não iam mais sair correndo como sempre. Pelo contrário, elas iam todas formar um círculo e juntar cabeça com cabeça e dar o coice. Cabeça com cabeça, juntava ali. E aí, o que aconteceu? Que nunca mais as mulas foram comidas pelos lobos por uma simples razão: unidas elas eram invencíveis. E a forma que elas resolveram esse problema, unindo as cabeças. A igreja, meus irmãos, é uma unidade. Agora a pergunta é: por que o apóstolo Paulo diz que você tem que brigar para manter a unidade, que é esforçar diligentemente, faça tudo que tiver ao seu alcance para preservar a unidade? 3 razões. A primeira é que a unidade é um mandamento. O apóstolo Paulo diz, diligentemente, esforçai-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Então é uma ordem a unidade. Segundo lugar, não é uma opção.
Não é uma necessidade. Segundo lugar, toda pessoa que faz sua pública profissão de fé, é membro da Igreja de Macaé, assume o compromisso de manter, de preservar e de guardar a unidade. Quando a gente faz o retiro de formação espiritual, nós trabalhamos nos pactos de membros. O que cada membro deve à igreja, ou seja, qual é a responsabilidade? Uma dessas responsabilidades é manter a paz. Terceiro lugar, porque a paz é que dá crédito à nossa visão. Ninguém vai acreditar numa igreja onde os membros se devoram entre si. Ninguém dá crédito. Então a unidade dá crédito à nossa visão, sustenta os nossos valores e dá autenticidade à nossa mensagem. A unidade conquista pessoas, atrai pessoas. A divisão afasta e repele as pessoas. Unidade é vida, divisão é morte. Olha só, tem coisas, irmãos, que nós só vamos conseguir fazer se nós tivermos cabeça com cabeça. Unidos. Eu li uma história muito triste. Eu não gosto de história triste na mensagem, mas essa tem que contar. Uma menina se perdeu num parque nacional em British Columbia, no Canadá. E os pais da menina chamaram a polícia florestal para localizá-la. E alguns amigos saíram para procurar a menina. Então saíram de 2 em 2 pela mata no parque tentando achar a garota. E nada, o dia foi passando, ninguém conseguiu. No fim da tarde, a temperatura caiu dramaticamente. E no desespero de causa, eles resolveram lá no fim da tarde fazer uma corrente humana. E andando de mãos dadas, eles saíram para varrer a floresta. Tinham que achar aquela garota. Em 20 minutos, eles encontraram a menina. Ela tinha caído num buraco e tinha morrido de frio. Eles chegaram tarde demais. Alguém, vendo o fato, disse: se a gente tivesse se unido antes. A gente precisa andar juntos, de mãos dadas, para alcançar o último da terra. Agora, o que é a unidade? A gente não faz a unidade, irmãos. A unidade é o resultado da obra de Cristo na cruz. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Eu tenho esse texto, Wagner? Efésios capítulo 2. Os versos 14 e 16. Diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo sangue de Cristo. A gente não é aproximado pela doutrina, ela é importante, mas não é ela que aproxima a gente. Nós não somos aproximados pela enologia, não é a música que une a gente. Nós não somos aproximados pela forma de governo, não é o governo que une a gente. Nós somos aproximados pelo sangue de Cristo, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Sem a obra de Cristo, nós somos todos inimigos, irmãos. É Cristo que nos une num só corpo. Então, eu não crio a unidade. Não adianta, gente, eu ouço assim. Bom, eu não estou dizendo que a pessoa faz isso de maldade, mas eu ouço frequente. Gente, nós precisamos ser mais unidos. Pelo amor de Deus, não fale essa bobagem, porque mais unido do que Cristo fez é impossível, irmãos. Entendeu? Porque quem faz a unidade é Cristo, e Ele fez com o seu sangue. E nós somos inseridos enxertados nessa unidade. Por isso que quando nós lemos aqui no capítulo 4, diz que há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, Senhor de todos, que está em todos e age por meio de todos. Não se pode ser mais unido do que isso, irmãos. Agora, eu sou chamado para manter a unidade, amém, querido? Eu não crio.
Mas eu posso ferir a unidade da igreja. Isso eu posso fazer. Mas eu sou chamado para manter a unidade. Você está disposto a manter a unidade da igreja, amém? Diga para mim, você está disposto? Sim ou não? Isso é um compromisso. Manter a unidade. Bom, agora eu vou dar 2 maneiras práticas. Eu vou falar 2, a terceira semana que vem eu falo. 2 hoje só. A primeira, você mantém a unidade vivendo em amor. Eu quero que você diga comigo. Eu vou proteger a unidade vivendo em amor. Vivendo em amor. Maneira muito prática. Uma das maneiras de uma igreja viver em amor é guardar uma lei assim muito prática e áurea para a vida em comunidade, que é o seguinte: no essencial, unidade, não se abre, nós não vamos negociar algumas coisas, nós não vamos negociar que Cristo é o Filho de Deus, não vamos, nós não vamos negociar com ninguém que existe outro meio de ser salvo senão pelo sangue de Jesus. Nós não vamos negociar. Nós não vamos negociar que a Escritura é a nossa única regra infalível de fé. E para isso a gente não negocia. Acabou. Unidade. Naquilo que é secundário, a gente tem tolerância. Tolera. Entendeu? Tolerância. Não é uma coisa, vamos brigar, ninguém vai deixar de ir para o céu por causa de, batismo por imersão, batismo por... Isso é bobagem, isso é bobagem. Secundário, a gente tolera, aceita, convive com isso. E nas diferenças, amor. Amor. Por isso o apóstolo Paulo fala, você quer viver em amor, você sustenta, suporta uns aos outros em amor. O problema, meus irmãos, é que a gente vive numa época em que existe uma mentalidade contrária à vida em comunidade. A mentalidade é essa. Hoje, muita gente se acha assim, eu vou fazer, ninguém manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser, como quiser, quando quiser, e não admito ninguém me diga o que eu devo fazer. Essa é a filosofia do nosso tempo. Você é dono da sua cabeça. O problema é que quando todo mundo faz o que quer, como quer e quando quer, sem restrição, o que a gente tem é uma anarquia, irmãos. É uma anarquia. Porque a comunidade depende do indivíduo. A comunidade é a soma das atitudes dos indivíduos. Então, o que você é, a sua igreja vai ser. 4 marinheiros remavam num bote de madeira. E de repente um deles começou a furar o piso do bote com um canivete. Aí os outros começaram a gritar, seu marujo louco, o que você pensa que está fazendo? Ele respondeu, essa é a minha parte do bote, eu faço o que eu quiser. Preocupem-se com a parte de vocês. Agora, você sabe que num bote não há buraco particular. Não tem um buraco particular. Um buraco afunda todo mundo. O que você faz na sua vida atinge a igreja, porque não existe nesse bote um buraco particular. Então, a Bíblia nos ensina a viver em unidade. Nós não nascemos para isso, irmão. Nós nascemos egoístas, autocentralizados, interesseiros, exigindo a atenção de todo mundo. Então, a gente depende do amor para viver em unidade. Agora, tem muita igreja por aí que no meio do culto, alguém fala assim, vire para o seu irmão de lado e diga assim, eu te amo, eu, sinceramente, vocês não me veem fazendo isso aqui. Não é que isso é errado fazer. Eu acho que a gente tem que verbalizar o amor mesmo.
Agora, eu não acredito que só dizer eu te amo resolve a questão. Porque a Bíblia diz que o nosso amor não deve ser só de palavra, só de papo, mas de atitude. E olha aqui, meus irmãos, aqui entre nós, não é fácil tomar atitude de amor. Você tem que morrer para a sua preferência, para o seu orgulho. Você tem que morrer para poder amar alguém. Por exemplo, amar é oferecer consideração e respeito para alguém que esqueceu o dia do seu aniversário. Ah, esqueceu, agora eu vou dar o troco, não ligo. Não é isso. Você tem o direito até de não se importar, porque ele não se importou, mas o amor faz com que você ligue. Eu vou falar para ele, no próximo ano ele vai ligar para mim. Amor é você participar do evento importante de uma pessoa que nunca vai nos seus eventos. Amor é você reconhecer as virtudes de uma pessoa que está sempre te criticando. Quando ela faz uma coisa boa, você vai lá e fala, parabéns, isso é amor. Você pensa que é fácil? Não é, meus irmãos. Amor é você fazer uma coisa que alguém que era responsável por fazer não fez. Aí, em vez de você ficar criticando, está vendo, você vai lá e faz. Isso é amor. Amor é reconhecer o sucesso de uma pessoa, reconhecer o sucesso que uma pessoa está tendo numa área que você fracassou. Porque normalmente, o que é o natural? Eu não dei certo no negócio, o outro vai e acerta, você enche de crítica. Está fazendo isso? Não, isso não é amor. Amor é fazer, olha, rapaz, olha, parabéns, porque eu não consegui. Graças a Deus que você está indo bem nesse negócio. Isso é amor. Não é amor de palavra, é de atitude. Amor é você chegar para alguém e perguntar, você precisa de ajuda? Ao invés de ficar metendo pau, criticando porque aquela pessoa não está conseguindo. Escuta, você precisa de ajuda? Isso é amor. Amor é andar a segunda milha, perdoar a ofensa, é morrer um pouquinho para a gente viver para o outro. É viver e agir em amor, é a capacidade de restringir o nosso direito e a nossa liberdade por causa dos outros. Isso que é amor. Eu li essa história interessante. Um navio naufragou e só 2 homens conseguiram sobreviver. Isso é só ilustração, gente. Não é baseado em fatos reais. Eles nadaram para uma pequena ilha no meio do oceano. E aí, completamente isolados, eles resolveram pedir ajuda a Deus e começaram a orar. E aí, para saber qual dos 2 tinha a oração mais forte, eles dividiram a ilha ao meio. Cada um ficou com metade da ilha. Então, eles oraram pedindo a Deus comida. No dia seguinte, um dos homens encontrou um pé de laranja na sua parte da ilha e o outro não achou nada. Aí o homem que achou o pé de laranja orou pedindo a Deus uma esposa. E aí, no dia seguinte, houve um naufrágio ali perto e a única pessoa que se salvou foi uma mulher e nadou exatamente para a sua parte da ilha. Ele estou na bênção. Aí ele orou de novo e pediu a Deus comida, muita comida, já que ele tinha esposa, tinha laranja, agora ele queria comida. E no dia seguinte apareceu um veleiro luxuoso no seu lado da ilha. E aí ele falou, toda vez, aí entrou no veleiro com a mulher que ele tinha ido, aí foi e entrou no barco, e já ia indo embora. Quando uma voz do céu apareceu e falou, ops, com licença, o que você está fazendo? Você está deixando o seu amigo na ilha? Ele falou, senhor, é o seguinte, as orações dele não dão para nada, você está vendo aí, estou aqui, achei a laranja, já tem minha mulher, agora estou vendo, o cara não serve para nada, a oração dele não vale para nada. Aí a voz do céu disse, você está enganado, ele fez uma só oração,
E eu respondi: se não fosse ele, você não teria nada. Aí o homem ficou: ué, mas que oração foi essa? A voz disse: ele pediu para que todas as suas orações fossem respondidas. O apóstolo Paulo diz: conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É isso. Igreja é viver em amor, é morrer para a sua liberdade, para o seu direito, valorizar o outro, porque nós dependemos uns dos outros. Eu preciso, a gente cantou isso, né? Achei excelente a ideia dessa música depois que a gente fez aqui, né? Eu preciso. A gente precisa de Deus, a gente precisa, porque sem Deus a gente não pode fazer nada, né? Mas a gente precisa viver em amor, porque foi assim que Deus quis que nós vivêssemos. Amém, queridos? Segunda coisa, vamos aos negócios. Outra maneira de viver em unidade é viver cultivando sinceridade nos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu peço a vocês que vivam de uma maneira de acordo com o que Deus quis quando chamou, vivei de modo digno da vocação a que foste chamados. Como é que a gente vive dignamente? Cultivando a verdade. Abra comigo aí em Efésios 4, 25. Leia esse texto comigo aqui. Efésios capítulo 4, verso 25. Marque aí, que esse texto é muito importante para a vida em comunidade. Por isso, achou aí? Efésios 4, 25? Então leia comigo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. A gente fala a verdade. Essa palavra sinceridade surgiu na cultura grega, na cultura romana, quando os escultores terminavam as suas obras, frequentemente havia rachaduras no mármore. O mármore é uma pedra muito difícil de trabalhar, era muito delicada. Então, alguns escultores, para não perder a venda, eles passavam uma cera na peça, que aos olhos do consumidor, né, comum, assim, isso era imperceptível. Mas os grandes mestres, quando olhavam a obra retocada com cera, eles já viam logo que a peça tinha sido quebrada, tinha sido remendada fraudulentamente. Aí, em Roma, haviam os escultores sinceros. O escultor sincero é aquele que, quando fazia uma peça e a peça quebrava, ele jogava fora e pegava e fazia outra. E essa peça era íntegra do começo ao fim. Todos nós, irmãos, precisamos de relacionamentos sinceros. Sincera. Sem cera. Sem cera, sincera. Onde que é qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é 6 letras. Olha só, irmãos. A igreja, ela tem proteção para um monte de coisa ruim. Por exemplo, os principados, as potestades, os espíritos do mal que habitam as regiões tenebrosas. Não tem problema, pode vir. O que é que a gente tem aqui para nos proteger disso? O quê? Não ouvi. O sangue de Jesus, mas tem uma coisa específica assim que o apóstolo Paulo fala assim. A armadura, né?
A gente tem a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da verdade, as sandálias das promessas do Evangelho. Pode vir, meu irmão. Pode vir, não tem problema não. Nós vamos enfrentar que o nosso general está aí na frente. Tem um negócio de 6 letras. 6 letras que acaba com esse exército super organizado, super protegido. Essa armadura toda contra esse negócio não funciona. 6 letras, se chama F-O-C-A. Irmãos, não existe igreja, não existe empresa que resista. Esses dias eu estava preparando essa... Aí eu me lembro que eu fui procurar fofoca. Aí encontrei um artigo que saiu numa revista agora, falando sobre o problema da fofoca nas empresas. É uma coisa... Eu não sabia que fazia-se fofoca na empresa, mas faz também, eu achava que era só na igreja. Mas parece que nas empresas também sai esse negócio. Irmãos, você sabe o que é fofoca? Fofoca é tudo que você não tem a coragem de dizer se a pessoa estiver na sua frente. Então, a gente precisa na igreja cultivar a sinceridade. Uma mulher tinha difamado uma amiga e essa fofoca se espalhou por toda a cidade. Enfim, a pessoa ficou sabendo, ficou muito triste pela traição. Quando essa mulher soube o mal que ela tinha feito para a amiga, ela procurou um avô, que ela tinha, um homem muito sábio, para perguntar o que ela podia fazer. O avô disse, é simples, minha filha. Faça o seguinte, você vai no mercado, compra uma galinha, mande matar, e venha para minha casa com ela. Só que no meio do caminho, você vai tirando, a cada passo que você der, você tira uma pena dessa galinha e joga no chão. Faça. Ela foi no mercado, comprou galinha, mandou matar, e veio trazendo pelo caminho. Cada passo que ela dava, ela tirava uma pena, botava no chão. Chegou lá, a galinha já estava carequinha. Aí ela disse, avô, fiz aí o que... Aí ele disse, muito bem, agora você volte para o mercado e junte todas as penas da galinha. Ela falou, mas avô, isso é impossível. Ele falou, pois é. A fofoca é a mesma coisa. Depois que sai, você não pega mais. Só tem uma coisa que você pode fazer. É pedir perdão. Bem, irmãos, olha só. O livro do Apocalipse fala do dia em que o diabo perdeu o único emprego que ele podia ter na vida. Depois da queda, né? Porque ele era um anjo de luz. Ele era tão brilhante que um dia, por um segundo, ele imaginou que ele poderia ser semelhante. Ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser do mesmo nível. Por esse pecado, de ele ter pensado que ele podia ser semelhante ao Altíssimo, ele foi expulso da presença de Deus. Só que, como Deus é misericordioso, Deus deu tempo dele fazer a mala. Vai lá e faz as malas e vai embora. Nesse tempo que ele foi fazer a mala, ele fez uma grande fofoca no céu, e com a sua maledicência, ele conquistou, ele fez uma rebelião de 1/3 de todos os seres celestiais. Foi tudo expulso com ele. Então, durante séculos, ele ia com a pastinha lá, entrava, viste? Olha o Edilson. Olha, Almir, está vendo? É isso aí que tu chama teu filho? Ele fazia isso até o dia que Cristo subiu à cruz e pegou todos os meus pecados e fez o seu sangue descer sobre eles. Nesse dia, o Satanás foi demitido desse emprego, que era o único emprego que ele tinha, era de acusar. Você pensa que eu estou brincando? Estou não, vou provar para você. Abra aí Colossenses, vou te mostrar o dia da demissão.
Colossenses capítulo 2, 14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava de ordenanças. Então Jesus cancelou. Depois que ele cancelou o escrito de dívida, ele demitiu o diabo desse emprego que ele tinha de lá de acusar. É Apocalipse capítulo 12. Você vai para Apocalipse 12, 10, bota se tem caneta, marca aí nesse dia o diabo foi demitido do seu emprego de acusador. Porque em Apocalipse diz assim: foi expulso o acusador de nossos irmãos. Achou aí? Apocalipse 12, 10. Foi carta de prezado senhor tentador. Na tarde de hoje lamentamos informá-lo, foi assim? Não foi. Foi um chute no traseiro, irmãos. Foi um belo de um chute. Foi expulso. Leia comigo esse texto. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Só que é o seguinte, irmãos, tem um monte de gente que quer pegar esse emprego de volta, né? Infelizmente na igreja tem muita gente que quer pegar o emprego do Satanás de volta, de ficar acusando, fofocando, maledicendo. Isso acontece na família, acontece na igreja. Isso fere a paz, a pureza, a unidade da igreja. Fofoca e maledicência. Por 3 motivos. Por 3 motivos. Primeiro, a fofoca é baseada em pressuposições. A fofoca, para ser fofoca, ela não precisa de prova. Para fazer pão, você precisa de trigo. Você precisa de papel para escrever uma carta, mas você não precisa de nada para fazer fofoca. Aliás, gente, esse negócio de fazer prova, eu vi uma charge, bota aquela charge aí, quando você entrar em fofoca na internet, não vai dar para ver, acho que aqui não vai dar para ver, né? Mas eu vou explicar aqui, ó. Dá para ler? Não, acho que não dá, né? Lá em cima tem assim, o chefe falando para um empregado assim, né? Zé, quero o número deste pedido. Aí o outro passando aqui embaixo, fala, despedido? O que está aqui na água? O Zé, aí o quê? O Zé está despedido? Aí o daqui está falando, o Zé, Tadeu estão despedidos. Eu também, o outro sai correndo e vão todos ser despedidos. Gente, sério mesmo, é isso que é a fofoca. Você ouviu uma coisa errada e já vai. Por isso a fofoca não precisa de prova, ela se espalha. A segunda coisa é que a fofoca se espalha rapidamente, porque parece que é uma coisa na natureza humana, pecaminosa, que a gente gosta de falar mal dos outros. Mas o terceiro efeito de a fofoca provoca uma profunda ferida. Existe um salmo na Bíblia que foi escrito para descrever o coração de alguém que é ferido por uma fofoca. Guarde esse texto aí, porque um dia Deus proteja a gente. Salmo 55, quero terminar com isso aí. Não era, é o Salmo 55, verso 14. Olha só como fica o coração de uma pessoa que é alvo de uma fofoca. Salmo 55, 12. Não era um inimigo que estava zombando de mim. Se fosse, eu até poderia suportar. Nem era um adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade, íamos juntos adorar com o povo no templo. O meu antigo companheiro atacou seus próprios amigos, quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. E as palavras dele eram suaves, mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espada afiada. Por isso que o salmista diz assim: Senhor, põe guarda na minha boca, vigia.
a porta dos meus lábios. Irmãos, olha só, presta atenção aqui, ó. Se você não guardar nada do que eu falei, guarde isso que eu vou falar agora, que é muito sério. Deus leva esse negócio de fofoca tão a sério, que quando lá no Apocalipse, no capítulo 22, o João vê, bom, quem está do lado de dentro a gente já sabe, porque a gente viu o livro todo, fala de quem está na cidade santa, mas do lado de fora, quando João descreve quem fica do lado de fora da cidade santa, o primeiro grupo que está lá são os fofoqueiros. Você reparou isso? Pode ver lá, 22:15. Fora ficam os cães. Não fica pensando que é cachorro, que lá, porque na igreja sempre entra um cachorro desavisado, né? Aí alguém podia falar, lá no céu não entra cachorro. Não é nada disso, não é os caninos, não. Essa expressão cães é a ideia de pessoas fofoqueiras, maldizentes, que ferem com a boca, através da mentira, da maledicência, da fofoca. Entenderam? Não brinca com isso não, irmão. Porque fora ficam os fofoqueiros. Bom, vamos aos negócios. O que é que eu espero de vocês, meus? Vocês daqui a pouco vão embora para casa, terça-feira vocês estão na célula. Como é que vocês vão transformar isso em atitude? Primeiro, irmãos, faça um pacto de não espalhar o que você não ouviu. Eu ouvi de um colega pastor que encontrou um amigo que há muito tempo não via, e aí ele dizendo que o amigo chegou e falou, pastor, eu soube que você se separou. Ele falou, o quê? Aí disse que a esposa dele estava conversando do lado assim da igreja, falou, aí ele virou no meio todo, ô querida, nós nos separamos, querida. Ele falou, aí ela olhou para ele assim, mas não entendeu nada, né? Um outro colega disse para mim que ele chegou numa igreja e um amigo se aproximou e falou assim, ué, você está vivo? Eu falei, o que é isso? Não, é porque eu ouvi falar de fontes confiáveis, você tinha morrido. Fala sério, irmãos. Então, o que você pode ajudar? Você faz assim, não espalhe o que você não viu. Faça um pacto de não espalhar o que não edifica. Pode até ser verdade, mas não espalhe. Isso preserva a unidade. Outra coisa, não acuse. Não denigra. Não ridiculize a família de Deus. Porque isso aqui, meus irmãos, prestem atenção. Se não guardar nada, guarda isso aqui. Igreja é o hospital de Deus. Diga comigo. Igreja é o hospital de Deus. Aqui, meus irmãos, pode vir todo tipo de gente encrencada. Eu até estou pensando em botar uma placa aí fora, né? Encrencados, sejam bem-vindos. Botar. Porque as pessoas têm uma ideia invertida. Porque eu não posso ir para a igreja porque eu estou fumando. Quando eu parar de fumar, por quê? Porque a ideia que eles fazem é que a igreja é uma vitrine de santos. Não, encrencados, sejam bem-vindos. Aqui é o hospital de Deus. Agora, quando a gente está tratando as pessoas, né? Por exemplo, na célula, as pessoas vão e se abrem na célula, não é mesmo? Olha só, líderes de célula, membros de célula, o que você ouve na célula, morre lá, amém, irmãos? Morre lá. Eu dou graças a Deus, porque de vez em quando eu fico sabendo de um assim, mas assim, por sorte mesmo, de um problema que aconteceu na célula, eu nunca soube. Eu falei, graças a Deus, que eu sou o último a saber. Sabe por quê? Porque significa que aquele grupo, segurou. É o pacto da confiança.
Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então faça o pacto da confiança, de guardar, não é de esconder, guardar, proteger a pessoa, ajudar a pessoa a se levantar. Isso é viver com sinceridade os relacionamentos, é viver em unidade. E meus irmãos, onde existe isso, o bom perfume de Cristo é exalado e as pessoas são atraídas a uma comunidade em que elas percebem o amor de Deus. Amém, queridos? Eu quero que vocês vão para casa pensando nisso. Eu quero que Deus se alegre com a minha vida, com a vida da minha igreja. O que eu posso fazer? Viver em amor, perdoar, ajudar, botar guarda na boca. Eu aqui que não vou ressuscitar a empresa do Satanás. Eu não vou. Da minha boca não. Eu vou guardar. Para que a minha boca seja uma fonte de bênção. Palavra temperada com sal. Que, como diz o salmista, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.